Gostaria de chamar agora o nosso próximo conferencista, Eugênio Luiz Gonçalves, com o tema Florianópolis como laboratório vivo, protegendo bens comuns e o futuro, conectando saberes locais e acadêmicos na construção de um futuro sustentável. Eugênio foi presidente do Conselho Comunitário da Costa de Dentro, onde liderou ações em defesa do abastecimento comunitário de água e também da preservação ambiental. Atuou em conselhos municipais e junto ao Ministério Público pela proteção da Lagoa do Peri e contra loteamentos irregulares. Bem-vindo, Eugênio. Palmas. Obrigado. Isso. Vê que os assuntos se atravessam, né, dos palestrantes. Frente, luz. Para frente aqui. Alô? Então, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer esse evento maravilhoso, onde a gente encontra aqui cientistas talentosos falando sobre a virada biocêntrica que nós estamos enfrentando. Bom, eu vou falar sobre um tema que eu venho trabalhando junto com muitos organizações comunitárias desde 2021, que é sobre o Fórum de Governança Ecossocial dos Distritos de Florianópolis. A ideia por trás é levar a extensão universitária para esses territórios, os nossos territórios. Exemplo típico foi que a professora Alessandra falou aqui. Um ensino que tem que ser apropriado por esses territórios, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que o fórum, né, e como ele sucedeu durante essa caminhada desde 2021. Bom, antes de iniciar, seria interessante falar um pouquinho de por que eu estou trabalhando em cima da questão da extensão e por que eu acho que a extensão é super importante. Bom, eu sou oriundo dessa universidade, da qual tenho muito orgulho. É um patrimônio público nosso, da nossa sociedade, e que deve ser valorizada. Essa universidade, assim como a UDESC e como o IFSC, são caracterizadas como as melhores universidades brasileiras. E ela tem muito que contribuir com seu saber, com seu conhecimento, junto às nossas comunidades, através da extensão, do ensino e da pesquisa. E como morador da universidade, eu morei, como meu pai era servidor da antiga Faculdade de Filosofia, e era zelador dessa universidade, e eu nasci dentro dessa universidade, porque quem era zelador trabalhava dentro da faculdade. A primeira faculdade que veio se instalar no campus da universidade foi a Faculdade de Filosofia. A minha trajetória, então, como morador, com a formação de aluno, como o servidor desta instituição, eu vi a importância que tem a extensão para as nossas comunidades. E durante a minha trajetória como servidor público dessa universidade, a gente, junto com os estudantes, nós conseguimos construir algumas ações de extensão para cobrir algumas necessidades da nossa universidade. Entre elas, por exemplo, com os alunos da engenharia de produção, a gente construiu mapeamentos de processos. Deixa eu voltar aqui. Aqui, acho que eu devo ter passado aqui. Espera aí. Não, está certo. Bom, construímos o mapeamento de processos de todo o centro tecnológico, mapeamos os processos de trabalho da graduação, da pós-graduação, da Secretaria do Centro Tecnológico, através dos alunos. Também fui, como servidor, em função dos trabalhos que a gente fez, contemplado como os 50 amigos da UFSC. Nessa conexão também, nós lançamos também a cartilha para orientar a comunidade sobre os descartes de resíduos sólidos de da Universidade Federal, do Centro Tecnológico. Então, na minha trajetória enquanto servidor público, eu pude verificar, dentro da universidade, como é importante a extensão
para essas comunidades. E quando eu me aposentei, eu fui morar nesse lugar maravilhoso, que se chama Distrito do Pântano do Sul, com belíssimos bens comuns maravilhosos. E nessa transição de aposentado para eu conheci o Conselho Comunitário da Costa de Dentro. Conselho Comunitário da Costa de Dentro, existe algo inédito, que acho que quase ninguém conhece, que é o sistema de abastecimento de água desse conselho. É uma mini Casan, em que eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Para depois entrar no próprio fórum, porque a gente criou o fórum. Então, no Conselho Comunitário da Costa de Dentro, a gente enfrentou diversas dificuldades, assim como outras áreas também no nosso território, como outros conselhos comunitários, como outras associações comunitárias também enfrentam no seu dia a dia. E aí eu comecei a descobrir o quanto é importante a presença da nossa universidade dentro desses territórios através da extensão. No Conselho Comunitário, quando trabalhamos com a cartilha de resíduos sólidos, quem estava liderando isso dentro da UFSC, na engenharia sanitária, era a Tayana. E através da Tayana, nós levamos um projeto muito importante, que foi o primeiro acesso à Escola de Verão, Operação Costa de Dentro. Um modelo, um case de sucesso, que entendemos na época ser importantes, né? Aqui tem, então, para mostrar para vocês, a recepção que ocorreu na época, né? A integração dos estudantes. Então, esses estudantes, esse case previa, então, a avaliação do saneamento, o diagnóstico do saneamento do território da Costa de Dentro, e eles avaliaram as 4 dimensões, saneamento, o esgoto, água, resíduos sólidos e drenagem, né? Então, esse foi o primeiro contato deles com a nossa comunidade. Eles fizeram um mapeamento de toda a nossa região, conhecendo como é que funciona, conheceram fauna, flora, nascentes, conhecer as pessoas. Aí está as nascentes que foram identificar, nascentes ainda muito preservadas. Fizeram limpar a praia, fizeram a compostagem comunitária, onde houve a participação da comunidade local, deram a limpeza da praia, deram início também à nossa horta comunitária. E aqui foi o encerramento. Então, a gente pode verificar a troca que teve tanto os alunos como a comunidade. Esse processo, desse case, foi uma forma de demonstrar que quando uma forma de mostrar como é importante o conhecimento da universidade, como é importante a universidade estar presente dentro dessas comunidades, porque aí a comunidade também observou, através desse trabalho, através dessas trocas, a importância de a universidade estar presente nesses ambientes. Então, esse é um fato que marcou muito a minha presença dentro do Conselho Comunitário da Costa de Dentro. E esse teve repercussões na mídia, tivemos na NSC, tivemos na CBN, teve jornais, outros jornais aqui, como a AND, fazendo entrevistas. Um outro projeto que também chama a atenção da gente é um TCC que foi feito. TCC. Quantos TCCs nós fizemos dentro da Universidade Federal? E dentro da universidade? Quantos TCC nós fizemos fora da universidade? Esse TCC foi um TCC diferente, vamos dizer assim. Ele foi feito dentro do Conselho Comunitário, dentro da nossa comunidade. E veja só quantas questões importantes nós fizemos lá. Aprendemos a separar resíduos, da importância de separar os resíduos na prática.
faxina ecológica, como se faz um sabão ecologicamente, casa sem desperdício. O SESC Senac esteve presente explicando como fazer alimentação adequada, reaproveitamento de alimentos. E teve lá no Conselho Comunitário um pessoal da cooperativa que trabalha com lixo reciclado. E ele fez uma oficina com a gente, pegou 3, 4 sacos e derrubou, espalhou no conselho, no chão, e a gente identificou quanto ainda é necessário a gente avançar nessa questão de resíduo, de separação de lixo, do nosso lixo reciclado. Muita coisa que a gente observou ali não tem nada a ver com lixo, e o lixo também não estava adequado. Bom, além desse 2 projetos com a universidade, nós também fizemos um projeto individual, onde a gente desafiou a moradia e cidadania da Caixa Econômica a fazer uma revitalização da nossa horta comunitária. E a gente vai mostrar aqui a força da nossa comunidade. Olha só, como era lá a nossa horta comunitária e como ela ficou. Né? Um espaço que foi criado, e essa horta comunitária aqui também tem diversos projetos com a escola básica da escola de dentro, onde os alunos vão lá e fazem o seu manejo, tanto na questão da compostagem comunitária, como também em relação à própria horta comunitária. Bom, esse conselho comunitário, o seu sistema de abastecimento de água foi finalista do Prêmio ODS Santa Catarina, isso em 2023, e também, e aí por conta, esse conselho, para esclarecer, ele tem placas fotovoltaicas, nós temos uma economia altíssima na área de energia elétrica, ele tem reaproveitamento da água, tem um sistema financeiro, tipo que tem condomínio, e ele funciona redondinho, com leituras de hidrômetro, não tem desperdício de água. E também nós fomos contemplados com o Floripa Faz Bem, na área do meio ambiente. Bom, com essa experiência que eu tive dentro da universidade, e com essa experiência toda que nós tivemos no próprio Conselho Comunitário, a gente observou como é importante a universidade, tanto a UDESC como a UFSC, assim como o próprio IFSC, estarem presentes dentro dessas comunidades, dentro dos nossos territórios, para produzir aquilo que nós produzimos dentro do Conselho Comunitário. Né? Não só na questão do meio ambiente, na questão do saneamento básico, mas em todas as áreas do conhecimento dessas universidades que produzem. E aí começou o fórum ECOAR. Como eu falei, ele vem sendo desenvolvido, sendo co-criado com as comunidades desde 2021. No primeiro momento, o fórum ele pretendia levar a extensão universitária apenas do socioeconômico para o distrito do Pântano do Sul. Isso em 2021. Depois de 2022, 2022 até 2023, a gente entendeu que existia um potencial enorme, não apenas no distrito, mas que a gente pudesse contemplar todos os outros distritos. A gente foi trabalhando com as organizações comunitárias, fazendo engajamento delas, e a gente chegou no momento da discussão com as universidades em torno de 46 organizações comunitárias. Essas 46 organizações comunitárias, então, fizemos um comitê e fomos até tanto a UFSC, quanto a UDESC, quanto o IFSC. Né? E a filosofia que se discutiu dentro desse projeto foi exatamente isso aqui. A riqueza que tem aqui de soluções que podem ser aplicadas dentro dos nossos territórios, né? Que vão lá desde educação, economia, tecnologia, ecologia, ciências tradicionais, ciências populares, política, turismo, urbanismo, cinema,
uma diversidade de conhecimento que pode transformar em ações de extensão dentro dessas comunidades. Então, de um lado, nós temos essa composição de soluções e, do outro lado, dentro das comunidades, nós temos as necessidades, um potencial de necessidades latentes, né, que a universidade poderia colaborar, né, com aquele conhecimento que está lá, né, e atuar de uma forma em rede, né, dentro dessa questão com as extensões universitárias. E aí, nós construímos, né, a partir dessa discussão, o Fórum Ecossocial dos Bens Comuns de Florianópolis, tendo como inspiração essa equação aqui. De um lado, a união, o acolhimento das universidades, através do seu conhecimento. Do outro lado, o coração, onde representa as nossas comunidades. E do outro lado, o Martim Pescador, no caso, representando aí a preservação, representando aí a biodiversidade de Florianópolis. E com isso, nós antes de partir para as nossas universidades, nós fizemos um acordo coletivo entre a gente, né? E esse acordo coletivo, ele teve dois documentos importantes, dois acordos importantes. O primeiro foi o regimento interno, como nós deveríamos funcionar, e como nós, enquanto organizações comunitárias, e como deveria ser essa aproximação com as nossas universidades. E fizemos o nosso programa ecossocial dos bens comuns também, que foram os nossos caminhos da nossa legitimidade. Então, nós fizemos um acordo coletivo, tudo inspirado no CAPRA, né, principalmente, que é a teia da vida. Bom, esse nosso ECOAR, que a gente chama, né, que é o Fórum de Governança Ecossocial dos Distritos, dos Bens Comuns do Distrito de Florianópolis, ele tem uma composição gerencial, uma coordenação geral, né, que é formada por três coordenações, no caso institucional, de projeto e de comunicação, e tem uma coordenação por região, que a gente dividiu entre leste, continente, centro, sul e norte. Então, essa é a nossa composição atualmente. A ideia é que as coordenações por região façam o levantamento de todas as necessidades latentes que tem dentro desses territórios e levam para discutir isso dentro da coordenação, e isso vai para dentro de uma página. Nós estamos construindo uma página dentro com o apoio da nossa universidade, e aí isso fica lá para que, como sendo um link entre as universidades e as comunidades. Então, está aqui o Martim Pescador como nosso símbolo, que é o símbolo da preservação e da sabedoria, né? Aqui está a relação de algumas das nossas organizações comunitárias, e do outro lado está também o nosso termo de ajuste, o nosso termo de cooperação com a UFSC, que nós já conseguimos, no caso, por conta da nossa aproximação com a Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2023 para 2024, nós fizemos um levantamento através de um formulário, de uma ferramenta que nós produzimos, discutindo isso tanto com o IFSC, com a UFSC e com a UDESC, para levantar as nossas necessidades latentes. Dessa resposta, com essa ferramenta, nós obtivemos como resposta 460 a 500 respostas dos moradores de Florianópolis, distribuído por diversos distritos.
né? E desse resultado nasceu um relatório em 2023 para 2024, coordenado pela UDESC, através do Observatório de Inovação Social de Florianópolis, liderada pela professora Carolina Andion. E esse relatório, então, ele possibilitou a gente ver assim, a complexidade que existe em termos de problemas dentro da nossa cidade. E aí, aqui, como está do lado, tem a nossa página. E aí, a partir desse material aqui, nós chegamos à conclusão, junto com o IFSC, com a UFSC e com a UDESC, que nós deveríamos trabalhar num outro momento, num momento um pouco mais próximo. Antes eu vou mostrar aqui para vocês alguns materiais que foram produzidos, algumas ações de extensão com a nossa aproximação com as 3 universidades. O primeiro foi a UFSC, aqui foi a reunião que teve na UFSC, né? Aqui estava a reunião que teve com a ISAG, as 2 reuniões com a ISAG, e teve também reunião com o IFSC. Além disso, nós tivemos alguns projetos que nós conseguimos desenvolver de forma isolada entre as universidades, né? No caso aqui, o projeto de fortalecimento da economia solidária e inovação, junto à UFSC, lá no Conselho Comunitário da Costa de Dentro. Aqui nós fizemos já foi feito 2 versões e agora está indo para a 3ª versão, que são os alunos do 3º termo da ESAG irem junto às diversas associações e conselhos comunitários e desenvolverem projetos, né, junto àquelas comunidades. Foi, vamos dizer assim, 2 exemplos, 3 exemplos, né, diversos exemplos interessantíssimos e importantes para marcar e de certa forma, identificar como é importante a extensão nesse território. E a partir daí, com esses modelos que a gente criou, com essa aproximação, nós fizemos um trabalho super importante, maravilhoso, entre as 3 universidades juntas aí, que foi, né, que a gente chamou do projeto Unicom, onde participam o Instituto Estadual, o IFSC, a UDESC e a UFSC. Então, aqui é o exemplo, né, as 3 universidades juntas, trabalhando e com diversos resultados. Foram uma semana intensa. Foi feita, então, essa união dessas 3 universidades. Fizeram um projeto em diversas comunidades de Florianópolis. Foi uma experiência muito maravilhosa. Foi no Maciço Morro da Cruz, foi na Bacia do Itacorubi, na Costa da Lagoa, em diversas atividades. E entre as atividades foi aqui de atenção primária, onde a gente fez um trabalho junto à comunidade. Aqui foi um outro fazendo o trabalho no Maciço do Morro da Cruz, teve também projetos mostrando como se faz a economia solidária, como é que as organizações, vamos supor, estão organizadas e fazem esse trabalho, mostrando para a universidade. A universidade no Maciço do Morro da Cruz, e aqui na área da educação, que é a atividade de pensamento computacional. Então, foram diversos trabalhos que foram feitos junto às comunidades. Aqui outro exemplo. No caso aí foi no Parque da Luz. Tivemos um trabalho que foi feito em cima do inventário florestal, na bacia do Itacorubi. Fizemos também, foi feito a questão da observação de pássaros, no projeto da UDESC,
de Laguna. Ali em cima foi outro projeto que foi feito, falamos sobre o plano diretor, a importância dele que tem para a cidade de Florianópolis. Aqui aberturas com as cantadeiras da Lagoa da Conceição. Lá ao fundo o professor deu um curso sobre economia solidária, a importância, a legislação que está envolvida. Um outro exemplo aqui, também em outras comunidades, falando palestras sobre empreendedorismo das mulheres, sobre o diagnóstico e saneamento nas áreas. Bom, dizendo que a importância que tem, nesse caso, a extensão dentro das comunidades, o potencial que tem as nossas comunidades para desenvolver para a virada biocêntrica que a gente tanto fala, né? Como é que a gente vai dar pertencimento e como é que a gente vai melhorar as nossas decisões enquanto comunidades e estar atento a todos a esses olhares todos que nós temos por conta de todos os problemas que a gente tem enfrentado enquanto sociedade. Se o conhecimento que é produzido pelos nossos cientistas, o potencial que tem as nossas universidades, elas estão sendo construídas dentro da universidade, né? Por que a gente não consegue fazer um alinhamento, uma aliança, junto com as comunidades e traçar um projeto institucional entre as 3 universidades para produzir esse conhecimento em conjunto com as nossas comunidades? Então, esse, na verdade, é o lema central que a gente tem trazido junto ao Fórum Ecoar, discutindo com as 3 pró-reitorias, da UDESC, da UFSC e do IFSC, né? Aqui foi o momento que nós tivemos junto no Summit Cidade, onde nós apresentamos o case do próprio Unicom, que é a Universidade de Comunidade, que a gente apresentou anteriormente. Então, e hoje nós estamos aqui, dizendo que nós estamos aqui querendo trazer, tendo como oportunidade, com essa oportunidade, dizer que é importante essa extensão na nossa universidade, é importante esse projeto, esse fórum que a gente está construindo. E acho que já deu uns 3 minutos para nós encerrarmos a nossa palestra, conferência. Eu quero dizer o seguinte, como mensagem, como reflexão, né? Dizendo que quando universidades e comunidades se unem, territórios se tornam laboratórios vivos, a inovação vira política pública e a qualidade de vida deixa de ser promessa para se tornar realidade. O Fórum Ecoar é uma prova que, juntos, plantamos as sementes de um futuro mais justo, solidário e sustentável para todos. Pessoal, muito obrigado.